pessoal, eu sou a Mira Medeiros, sou médica, professora de Anatomia Humana da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui no canal Educação e Anatomia do professor André Oliveira para conversar com vocês sobre alguns aspectos de correlação anatomoclínica relacionados à parede abdominal, à parede anterolateral do abdômen e peritônio. Espero que vocês tenham visto as aulas de anatomia topográfica nos vídeos anteriores e agora nós vamos abordar essas temáticas. Bom, pessoal, vamos trazer agora alguns aspectos de correlação anatomoclínica com relação à parede anterolateral do abdômen. Inicialmente, nós sabemos que essa parede ela é a porta de entrada para a cavidade abdominal. Então, qualquer cirurgia abdominal, ela vai ter que acessar essa parede. Então, vamos discutir alguns aspectos que são relevantes na parte clínica. Imagina que você está num pronto-socorro, né? Você é o médico responsável, cirurgião, por atender um paciente que chega, por exemplo, com uma história de um trauma, com um quadro hemorrágico importante, você suspeita de uma ruptura de alguma vaso ou víscera abdominal e você precisa abrir essa cavidade. Ou mesmo em situações de traumas perfurantes por arma de fogo, arma branca, em que é necessário fazer a laparotomia exploradora. Então, nessas situações, onde há uma emergência, um risco de vida maior para aquele paciente, a forma mais rápida de se abrir essa parede e adentrar a cavidade é justamente pela incisão chamada de incisão mediana. Então, eu faria uma incisão a nível de linha alba. Então, essa incisão, como a gente tem aqui justamente nessa dissecação, ela tem a vantagem de ser rápida, mas em contrapartida, ela vai trazer complicações no pós-operatório, porque a linha alba, que nós vimos que é aquela fusão das aponeuroses dos músculos, ela é uma região praticamente avascularizada, uma vascularização muito pobre. Então, a chance de ocorrer, por exemplo, uma deiscência de sutura, ou seja, uma falha nessa sutura e o paciente ficar com uma hérnia incisional, quando a cirurgia é feita através dessa incisão, ela é bem maior do que em outras regiões. Então, por isso que é uma situação de emergência, ela é importante, mas tem esse problema da problemática na cicatrização e o risco de descência da sutura. Existe um outro tipo de incisão que é a paramediana, que ela vai seguir nessa aponeurose, né, na lâmina anterior da bainha do reto, você consegue rebater o reto, então aqui você tem uma chance maior de vascularização e de cicatrização, então já evita essa questão de abrir diretamente na linha alba. Outras incisões importantes são, por exemplo, na incisão aqui das costelas, né, a incisão subcostal, muito utilizada na colecistectomia, né, na retirada de vesícula. E nós temos também nessa parte inferior a incisão suprapúbica ou de Fanny Steele, que é quando se abre, né, uma incisão transversal nessa região, é aquela utilizada, por exemplo, na cesárea, na cirurgia da cesariana e também nas cirurgias pélvicas. Então, lembrar que não é feita a secção da aponeurose, ela vai ser rebatida, tá? De forma a preservar a cicatrização posteriormente. Um outro ponto extremamente importante é esse ponto que é chamado de ponto de McBurney. Nós temos aqui a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca antero-superior, então nós vamos dividir em 3 terços esse espaço. E nesse terço, nesse encontro de um terço lateral com os 2 terços mediais, nós vamos ter esse ponto, que fica justamente nessa região da fossa inguinal direita, é o ponto onde a gente tem, por exemplo, a palpação, né, do sinal de Bloomberg, que é o sinal positivo nos casos de apendicite e também na situação das cirurgias desse espaço. Outras situações que nós vamos acessar através da parede abdominal. Existe a paracentese, que é quando eu vou retirar líquido dessa região dentro da cavidade, né, o líquido ascítico, quando ele acumula dentro da cavidade peritoneal. Então, eu posso também fazer uma incisão fugindo dessa região central da bainha do reto, mais lateralmente, aproximadamente nesse mesmo ponto de McBurney, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Então, eu vou fazer a paracentese justamente nesse ponto e vou tirar líquido para exame diagnóstico ou mesmo para fazer o alívio, naquelas paracenteses de alívio quando o paciente está em insuficiência respiratória e com volume abdominal muito aumentado. Lembrar também que na cavidade peritoneal,
É possível infundir líquido para fazer as chamadas diálises peritoneais. Então, naqueles pacientes com insuficiência renal, que necessitam, que tem condição, né, de fazer, evitar a hemodiálise e fazer a infusão dentro da cavidade peritoneal. Então, existem formas de você fazer essa infusão, coloca o catéter e ele vai fazer essas trocas dessas bolsas, né, do líquido de diálise peritoneal para eliminar, assim, essas toxinas, né, proteicas que são acumuladas na insuficiência renal. Então, seria uma das situações importantes da gente lembrar com relação à correlação clínica do peritônio também. Então, lembrar da paracentese, lembrar da diálise peritoneal, de estudar as incisões através da parede e também lembrar das alterações vasculares a nível de parede abdominal, sobretudo nas doenças do fígado. Então, aqui as veias, né, que acompanham aqui o ligamento redondo do fígado e que seguem, né, dessa região paraumbilical em direção ao fígado, quando o paciente tem cirrose com hipertensão portal, começa a ocorrer a dilatação dessas veias, formando as chamadas varizes nessa região periumbilical, que são conhecidas como a cabeça de medusa e que acontecem nesses pacientes com insuficiência hepática e com cirrose. Então, aqui ficam algumas dicas que vocês podem aprofundar o estudo e aperfeiçoar essas correlações anatomoclínicas com relação à parede anterolateral do abdômen e peritônio.